no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O reajuste de 14,9% no piso salarial dos professores, instituído por meio de uma portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, começa a ser contestado. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, publicou uma nota para dizer que a medida é ilegal e inconstitucional. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A boa notícia dada aos professores pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que assinou portaria com o novo valor do piso salarial, desagradou os prefeitos. E por meio de nota, a CNM, Confederação Nacional de Municípios, se antecipou para classificar a medida como inconstitucional. O reajuste será de 14,9%, elevando o salário da categoria a R$ 4.420,55. A CNM se manifesta contrário ao aumento do piso do magistério desde janeiro de 2022, com o argumento de inconstitucionalidade. Segundo a nota da entidade municipalista, o Ministério da Educação já teria anunciado um reajuste de 33,24% no ano passado, mesmo havendo um parecer da Advocacia Geral da União, AGU. A CNM prepara um amplo estudo para mostrar o impacto nos cofres dos 5.568 municípios brasileiros com reajuste do piso salarial. O ministro da Educação, Camilo Santana, ao assinar a portaria, disse que a melhoria do ensino passa necessariamente por salários mais dignos para os profissionais da educação. A Confederação Nacional de Municípios abriu também em 2022 uma briga com a categoria dos profissionais da enfermagem ao se opor ao piso salarial dos enfermeiros aprovado pelo Congresso Nacional. O piso da enfermagem chegou a ser suspenso pelo STF. O Congresso Nacional aprovou o projeto definindo a origem do dinheiro para os municípios pagarem a conta, mas os valores dos salários recebem forte oposição dos hospitais privados e filantrópicos. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Esse piso, vamos começar falando sobre o piso salarial dos profissionais da educação. Acrescentando uma informação ao que disse o Carlos Alberto em relação à Confederação Nacional de Municípios, estudos preliminares feitos pelos técnicos da própria CNM apontam que o impacto nas 5.568 cidades brasileiras, se instituído oficialmente esse índice, se as prefeituras acatarem essa determinação do Ministério da Educação, o impacto será de 19 bilhões e 400 milhões de reais. No Ceará, de acordo com os dados preliminares da CNM, o impacto chega, de acordo com a própria entidade, a 1 bilhão 230 milhões de reais, 230 milhões 840 mil reais. Disse a CNM por meio de nota: o impacto torna ingovernável. Estamos orientando os municípios a não concederem, por mais que entendamos como importante, esse montante inviabiliza a educação no Brasil. Aí nós vamos ver o MEC apresentando grandes projetos para salvar a educação no Brasil, enquanto tira esse valor dos municípios. Fecha aspas, diz a CNM em nota assinada pelo presidente da entidade, Paulo Zielkowski. O Paulo Zielkowski afirmou ainda que se o município quiser cumprir, dar 80% de reajuste, pode. Agora, se isso vai acabar com a educação, com as contas públicas, é problema dele, ou seja, problema dos gestores municipais. É mais uma briga, jornalista Beto Almeida, travada para a instituição de benefícios de categorias que acabam por conquistar o piso salarial. É antiga essa reivindicação, que se transformou em realidade do magistério, mas outras categorias também avançaram com o piso salarial, como bem disse o Carlos Alberto, mas há uma oposição de determinados setores e também do poder público ao aumento de despesas, sem que os municípios tenham a contrapartida da União, ou seja, do governo federal. Mas, nesse caso, os professores travam uma nova briga na luta para conquistar um direito líquido e certo. Agora, no contra-cheque, jornalista Beto Almeida, tem que ser sempre suada essa luta para os professores melhorarem as condições
dentro da sala de aula e também no cotidiano para oferecer como mais contrapartida ensino e conhecimento para os estudantes? Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia os ouvintes. Sabe o que eu acho interessante nesse embate aí, que os municípios, no caso a Confederação Nacional dos Municípios, que é a entidade que congrega, né, esses entes federativos, Luciano, é o direito que eles têm de espernear. Agora, me estranha porque essa lei que criou o piso salarial da categoria de professores, ela é antiga, Luciano, de 2018, aliás, anterior a isso. Então, o que acontece na realidade? Ano passado, esse reajuste foi até maior, foi de 33,24%. Esse ano ficou em 14,9%. Você está lembrado da lei do novo Fundeb, não tá? O que dizia a lei do novo Fundeb, Luciano? Que a cada ano a União ia aumentar a contrapartida dela, Luciano, para exatamente custear os valores que os municípios teriam que arcar com o salário dos professores. E tem um detalhe aí nessa história. Aquele município que ainda assim fizer a sua contabilidade e chegar à conclusão de que ele não tem mesmo condições de fazer o pagamento desse piso, ele pode apresentar um recurso à União, ao Ministério da Educação e justificar. Agora tem que mostrar tabelas, tem que mostrar valores, dizer, olha, eu, mesmo com o aumento da contrapartida da União no valor do Fundeb, eu, o município tal, não tenho condições de arcar com esse novo valor. E aí a União vai complementar de forma diferenciada para esses municípios. Então eu não entendo, Luciano, essa grita. Sempre a Confederação Nacional dos Municípios tenta vender um cenário de o pior possível, de que está com o pires na mão, de que os municípios vão entrar numa quebradeira. Eu acho esse discurso que está chegando ao limite da falta de credibilidade da entidade. Porque jornalista Beto Almeida, o discurso é sempre o mesmo. Olha, nós estamos a favor da educação. A educação só tem condição de evoluir se nós valorizarmos os professores. E ainda tem mais. A lei do Fundeb diz, antigamente, você lembra que era pelo menos 60% dos valores destinados para o Fundeb era para investir no pagamento de salário dos professores. A nova lei que está em vigor, Luciano, aumentou esse percentual para 70%. 70% do que o município recebe da verba do Fundeb é para investimento no salário do professor. Não dá para se trabalhar a melhoria na educação. Esse discurso de dizer que o prefeito aposta na qualidade da educação, ele não aposta. Ele só aposta se ele primeiro acreditar que o seu profissional merece receber bem e merece receber dentro da lei. Você diz, eu não entendo porque essa guerra travada pela CNM, mas eu entendo, jornalista Beto Almeida, toda mobilização deflagrada por essas entidades tem um objetivo, é pedir muito para receber o que eles realmente querem. A Confederação Nacional de Municípios já tem uma pauta junto ao governo federal, com o novo Congresso Nacional que tomará posse no dia 1º de fevereiro, e os dirigentes nacionais das entidades municipalistas, tanto a Federação Nacional de Prefeitos quanto a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, precisam dar esse grito para serem ouvidas em Brasília. E aí, no jogo de pressão, essas entidades querem arrancar o máximo para os municípios. Tem um argumento, um lado que justifica essa gritaria? Tem, porque a cada momento o Congresso Nacional aprova projetos, aprova medidas e sem a devida contrapartida da União pelos municípios. Os buracos vão ficando como crateras no meio da história e há uma necessidade dessa gritaria dos gestores municipais. Mas eu não tiro a sua razão, Beto Almeida, quando surge sempre esse lenga-lenga. Os profissionais da educação exercem importante papel, cumprem uma missão extremamente necessária, de extrema relevância, mas temos as dificuldades para bancar esse discurso, como bem disse o Beto Almeida,
está cansado, surrado e precisa ser reciclado. Cheira a chantagem, Genô, cheira a chantagem, muito. Olha, os dados, eu fui procurar aqui pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e ele costuma lançar sempre uma estatística dos dados da educação básica. O último levantamento que tem é de 2021, e lá diz o seguinte, nessa sinopsezinha, que o Ceará tinha em 2021, porque não está pronto ainda 2022, mas em 2021 o Ceará tinha 61 mil docentes nas redes municipais, 17 mil docentes, professores, na rede estadual e quase 1.400 na rede federal. Desse total aí, 57.400 atuavam na área urbana e 22.600 na área rural. O que eu estou querendo dizer a isso? É que hoje, por exemplo, só a rede estadual tem quase, então, 13 mil professores, só a rede estadual. E é uma área, Luciano, que eu quero dizer para você o seguinte... Esse número está errado, jornalista. Os dados do 13 INEP. mil professores? É. 17 mil na rede estadual. 17 mil, na realidade. Tá? No total de dados aqui do INEP de 2021, que eu estou tratando. É claro que 2022 foram muitos convocados, então eu não estou incluindo esses dados de 2022, porque o que tem é de 2021. Mas 17 mil só na rede estadual. E aí, o que acontece com isso, Luciano? O que mostra claramente que, por exemplo, a rede estadual hoje está pagando bem. Está pagando bem aos professores também. E eu acho que toda a vida vem mesmo com a lei já garantida, desde 2008, né, não é uma coisa nova, desde 2008 que isso tem a lei do piso salarial da categoria, e ainda assim, todo ano é esta lenga-lenga de que os municípios não têm condições de arcar com o salário dos professores. Mas aí vem a velha justificativa, é porque não há verba suficiente. Mas a nova lei do Fundeb aumentou esse percentual, a União se comprometeu inclusive a aumentar o percentual de repasse dela para pagar exatamente os professores. Acho que até 2026 deve chegar a mais de 17%, só a contrapartida da União, e ainda assim, aquele município que não pode pagar, ele tem que justificar e a União vai ter que complementar. Agora, tem que explicar, sair da lenga-lenga do discurso e dizer e mostrar claramente na sua contabilidade que aquele dinheiro que ele recebe é insuficiente para pagar os professores. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre uma agenda que surge em Brasília. O Supremo Tribunal Federal lança campanha para fortalecimento da democracia e também na agenda local, Beto Almeida. Tem o impasse ainda na Câmara Municipal de Fortaleza. Ontem foi pedido vistas da matéria que dá isenção para o pagamento da taxa de lixo. Hoje ela pode voltar à discussão novamente, mas é possível que isso só seja votado semana que vem. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta. Sobre a questão do piso salarial do magistério, que marcou esse meu primeiro bloco na conversa com o jornalista Beto Almeida, a Adriana Lima diz o seguinte: falam bonito sobre o professor, mas na hora de melhorar seu salário, a conversa é outra. É verdade, Adriana. O discurso sempre está na ponta da língua, a defesa da educação nas campanhas eleitorais como prioridade, seja campanha local, municipal, estadual e nacional. Mas na hora do pega pra capar, de reconhecer o valor, o trabalho, o esforço que o professor, a professora faz dentro da sala de aula, esse trabalho não é reconhecido. O Elineuda Serafim diz o seguinte: todo ano essa humilhação, Beto Almeida. Verdade, eu concordo com ele, eu concordo plenamente. Todo ano tem sempre a choradeira, tem municípios, inclusive aqui do estado do Ceará, dizendo que eu acho que ainda não pagam ainda o piso dentro da correção estabelecida anualmente, e é sempre uma negociação arrastada, demorada, sofrida, quando na realidade é uma lei que já está aí em vigor e que vem sendo sempre desrespeitada.